Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo é exclusivamente para quem abriu o Bambu Studio pela primeira vez e ficou apavorado com aquela quantidade de configurações. Hoje a gente vai simplificar tudo isso nesse vídeo, então roda a vinheta. E a primeira configuração que a gente vai falar é sobre a altura de camada. A altura de camada quer dizer literalmente a altura da camada que a impressora vai depositar o filamento. Então a gente utiliza desde 0,20 mm até camadas menores de 0,08 mm. Camadas menores vão entregar uma qualidade muito maior, muito mais definição nos detalhes, porém muito mais tempo de impressão também. Enquanto camadas maiores agilizam o processo de impressão, porém diminui a qualidade dos detalhes. Vamos para a prática, vamos na tela aqui do fatiador para a gente conseguir entender tudo isso. Aqui a gente está com a altura de camada padrão de 0,020 mm. Vamos aumentar um pouco essa altura de camada para a gente ver como é que vai ficar no final do fatiamento. Lembrando que aqui a gente tem 24 gramas de filamento para impressão e 2 horas e 15 minutos de tempo de impressão. Vamos fazer o fatiamento aqui agora com uma altura de camada de 0,028 para a gente ver como é que vai ficar. 0,028. Olha só, então de 2 horas e 15 minutos que tínhamos antes, esse tempo diminuiu para 1 hora e 44 minutos de impressão. O peso da peça ficou bem parecido, não mudou muito, cerca de 2 gramas, talvez nem isso. Mas o tempo de impressão reduziu bastante. Porém, a gente pode ver que é muito visível as camadas de impressão. A gente consegue ver de longe as camadas de impressão. Agora vamos fazer o teste com uma camada de 0,08 mm, o completo oposto, que seria uma das camadas mais finas que a gente vai utilizar em peças pequenas que precisam de definição. Então vamos utilizar 0,08 e vamos fazer o fatiamento. Feito o fatiamento, então, a gente consegue perceber muita diferença na qualidade da peça. A gente vê que é uma peça praticamente lisa agora, porém o tempo de impressão aumentou o dobro, né? Antes a gente tinha 2 horas de impressão, agora a gente tem 5 horas e 25 minutos de impressão. Uma peça muito mais detalhada. Olha só, consegue ver bem os detalhes. O que a gente não tinha antes com um bico de 0,28 ou 0,20 milímetros. Para quem está começando, padrão de 0,20 mm é o ideal, vai funcionar bem para praticamente todas as impressões, certo? Se você for imprimir alguma miniatura ou alguma peça que precise de mais detalhes, aí você diminui para 0,08 mm, que vai ficar excelente. Outra configuração que a gente vai falar é sobre a quantidade de paredes. Essa não diz respeito à definição da peça, mas fala muito sobre a resistência da sua peça. Muita gente, quando quer uma peça mais resistente, simplesmente vem aqui e aumenta a quantidade de preenchimento na peça. Porém, o preenchimento sozinho não necessariamente vai dar mais resistência à peça se ela não tiver uma boa estrutura de paredes. Então, a principal configuração que a gente vai alterar para aumentar a resistência da nossa peça são os loops de parede. Então, vamos dar uma olhada aqui como que a gente faz isso. Aqui a gente consegue ver o caminho da impressora e podemos contar aqui 1, 2 paredes no total. A gente vem aqui na aba Preparar, em Força, e temos a opção de loops de parede. Como padrão aqui do nosso fatiador, ele já vem com 2 loops de parede, tá? E isso vai ser o suficiente para a grande maioria das peças decorativas. Porém, se você for imprimir uma peça funcional de uma máquina, por exemplo, uma peça que ela vai sofrer atrito, o ideal é você utilizar de 4 a 5 paredes. Então vamos colocar 4 paredes aqui para a gente conseguir visualizar na peça como é que vai ficar essa mudança. Feito o fatiamento, então, agora a gente consegue ver que temos, então, 4 camadas de paredes aqui na nossa peça, sem aumentar o preenchimento interno da peça, sem aumentar muito o peso da nossa peça, a gente conseguiu dobrar a resistência dela. Então essa é uma configuração muito importante para você que trabalha com peças funcionais. Vamos falar agora sobre a quantidade de camadas superiores e inferiores. Essa configuração é muito importante porque, às vezes, quando a gente utiliza poucas camadas, tanto superiores quanto inferiores, o preenchimento interno da peça pode ficar visível por conta da quantidade de camadas ser muito baixa. Então a gente sempre mantém como um padrão de 4 a 5 camadas, tanto inferiores quanto superiores. E a gente vai encontrar essa configuração aqui na aba de força, logo abaixo dos loops de parede, para te ver como eles andam juntos. Então temos o padrão da superfície, densidade da superfície e as camadas de casca superior. Esses são o número de camadas que a nossa casca superior vai ter. Então aqui temos 5 camadas e nas camadas inferiores vamos deixar também 5 camadas. De 4 a 5 camadas é o ideal para a grande maioria das peças. Outra configuração muito importante na hora de fazer o fatiamento é o preenchimento da nossa peça. Muita gente acredita que para termos uma peça resistente, uma peça de qualidade, a gente precisa utilizar 100% de preenchimento, o que não é verdade. Aqui a gente utiliza como padrão 15 a 20% para peças decorativas, de 20 a 30% para peças funcionais. Vamos entender como funciona também aqui no fatiador. O preenchimento, a gente visualiza ele também na opção Força,
logo abaixo aqui das camadas superiores e inferiores. Aqui a gente tem o preenchimento interno. Esse aqui ele está com 12% de preenchimento, num padrão de preenchimento de triângulos. Esse padrão de triângulos é um padrão muito bom, porque o bico ele não cruza caminhos, então ele não fica passando várias vezes por cima da peça, o que evita que ele bater em algum momento na peça e acabar descolando da mesa. Então por isso a gente utiliza o padrão triângulos. Vamos aumentar um pouco aqui o preenchimento, vamos deixar com 15%, que é o padrão que a gente utiliza. O padrão de preenchimento de triângulos, ele não dá essa opção pra gente, mas outros padrões como o retilíneo, por exemplo, você consegue adicionar mais de uma linha de preenchimento. Então, ao invés de você utilizar uma linha de preenchimento, você pode utilizar duas ou mais, por exemplo. Vamos fatiar aqui só pra gente conseguir ilustrar isso aqui pra vocês. Então aqui feito o fatiamento, e agora diferente dos preenchimentos normais, que vocês já viram que ficam com uma única linha, esse aqui ele possui duas linhas, uma ao lado da outra de preenchimento. Duas linhas de preenchimento. Eu vou voltar aqui para o padrão triângulos, só para a gente conseguir ver a diferença. Triângulos, 15%. Vamos fazer o fatiamento de novo. Feito o fatiamento, agora a gente tem somente uma camada, uma linha de preenchimento. E a questão da forma, que eu falei para vocês, é sobre isso aqui. Veja como ele não cruza nenhuma linha no momento de fazer o preenchimento. Ele segue um padrão único. Olha só. Ele não fica a todo momento cruzando linhas como o retilíneo faria, por exemplo, como outros padrões, como aqui o giroide, ou a grade, ou linha, que cruzariam a todo momento sobre as linhas de impressão, correndo o risco de em algum momento acabar batendo em alguma saliência e acabar derrubando a peça. Então, esses são as configurações de preenchimento que a gente utiliza. Outra configuração muito importante são os suportes. Os suportes são o que dá sustentação a regiões muito íngremes da nossa peça, como por exemplo aqui a bunda do nosso fantasminha. Ela não teria onde depositar filamento, afinal a peça se sustenta camada sobre camada. Se a camada inferior for estável, a camada superior não vai ser estável. Então por conta disso que a gente utiliza os suportes aqui em regiões muito íngremes, onde teoricamente não teria uma camada inferior para a camada superior se estabilizar. E o suporte nós temos duas opções de suporte. Temos o árvore, que é esse aqui que a gente está utilizando agora. É um suporte que possui uma região de contato um pouco menor com a peça, como vocês podem ver aqui. É uma região um pouco mais pequena, porém ele economiza bastante filamento em relação ao suporte normal. Vou fazer o fatiamento agora aqui com o suporte normal, para vocês verem a diferença. O suporte normal, embora ele seja um suporte muito bom, um suporte que tenha bastante superfície de contato com a peça, é um suporte que pode ser um pouco chato de você tirar, às vezes, justamente por conta disso. Ele pega uma região muito maior da peça e ele gasta um pouco mais de material também. Então depende bastante do que você vai estar imprimindo. Se você estiver imprimindo uma peça muito grande, que vai precisar de suporte desde a base, desde a mesa, até o topo da sua peça, talvez não seja tão interessante assim você utilizar o suporte normal. Porém, vale lembrar, utilize suporte somente quando necessário. Você deve reorientar a sua peça. Nesse caso, nós não temos muita opção, a não ser que a gente corte essa peça, mas ainda assim vai ser necessário utilizar suporte. Mas lembrando a importância da gente sempre reorientar a nossa peça e sempre procurar o melhor ângulo para a gente fazer a impressão dessa peça sem que seja necessário utilizar o suporte. Porém, é assim que a gente utiliza os suportes e esses são os suportes que você vai utilizar. E a próxima configuração que a gente vai falar é o brim. O brim é uma camada a mais de sustentação na peça quando ela tem pouca superfície de contato com a mesa. Então a gente ativa o brim aqui da opção outros, adesão à mesa. Aqui então a gente seleciona apenas o brim externo e seleciona também a largura do brim em milímetros. Então vamos selecionar aqui 1,5 milímetro e vamos fatiar a nossa peça. Feito o fatiamento então, agora a nossa peça que tinha somente os pés do boneco em contato com a mesa, agora tem toda essa região aqui para dar sustentação à peça e garantir que ela não vai descolar da mesa por motivo nenhum. Então esse é o brim, é assim que a gente utiliza o brim. Eu vou imprimir na cor branca mesmo. A impressora que vai fazer a impressão vai ser a Poly. Filamento branco no A2, nivelamento automático ativo, calibração ativa, mesa ok, impressora ok, vamos enviar para a impressão. Feito isso, a gente é direcionado aqui para a página de dispositivo do fatiador, onde a gente visualiza que a nossa impressora está baixando o arquivo. E vamos abrir aqui a câmera da impressora, para que a gente consiga monitorar essa impressão, enquanto a gente não estiver perto da impressora. Se ela abrir, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que todos tenham entendido e nos vemos na próxima aula. Fui!